Olá, meu nome é Luciana e eu vou falar sobre a apresentação da microaula. Iniciarei explicando que a aula será baseada no gênero literatura de cordel, tendo como suporte o texto O Boi Zebu e as Formigas, do conhecido Antônio Gonçalves da Silva, conhecido popularmente como Patativa do Assaré. De início, eu acho que é importante contextualizar, porque contextualizando, o aluno vai ter uma noção geral e assim vai melhorar a compreensão do que se trata e do que será desenvolvido durante a aula. Dessa maneira, antes de iniciar a aula e antes da leitura de cordel, explicar que esse é um gênero que trabalha, são poemas típico da região Nordeste e que é uma manifestação cultural. E que esses textos traz temas variados, composições poéticas, romances, entre outros. Que antigamente esses poemas eram expostos nas feiras em cordas de sisal. É por isso que ele é denominado cordel, porque eram expostos em uma corda de sisal. Mas hoje ganham uma expansão maior e são expostos em sites na internet. Em seguida, falar um pouco sobre o autor Patativa do Assaré, destacar a importância dele para a cultura brasileira. Antes de iniciar o texto, solicitar a opinião dos alunos com a seguinte pergunta: em uma briga entre o boi e as formigas, quem você acha que tem chance de derrotar o adversário e por quê? Após fazer uma breve contextualização e um questionário, que o aluno fique intrigado, fique curioso e queira descobrir e leia o texto com mais atenção, porque vai despertar uma curiosidade nele. Depois, solicitar que os alunos leiam de forma individual e depois será feito grupos, uma roda, para que cada grupo clame cada estrofe de cordel, para que sejam inspirados a encontrar diferentes ritmos. Depois do texto, perguntar aos alunos quais foram as impressões que eles tiveram ao ler e se o questionamento que foi feito anteriormente, a hipótese que ele escolheu no início, foi confirmada. Durante a leitura do texto, eles entenderam que o Boi Zebu iriam vencer se os alunos tiveram a impressão que o cordel teria um desfecho diferente e se ficou surpreso com o fim da história de cordel. Se tiver estranhamento com a leitura, com a escrita da literatura de cordel, e ressaltar que essa é uma forma característica desse gênero que representa marcas da oralidade e sua relação com a cultura popular. Essa cultura popular, principalmente nordestina. Após essa breve discussão, iniciar a atividade para entender o texto. A primeira questão será feita com a turma, que é a seguinte pergunta: antes de ler o cordel, em quem você apontou que venceria a briga e por quê? Sua expectativa se cumpriu? A partir da segunda questão, será criada uma dupla com um coleguinha. Essa questão, ela trabalha a ideia principal de cada estrofe. Então, o aluno vai pegar as estrofes e vai listar em um quadro qual a ideia principal daquela estrofe. Passando para a pergunta 3, é a seguinte: em que espaço se passa a história contada no cordel? A 4, como se inicia o conflito entre as formigas e o 5, letra A. Quais características desses insetos, ou seja, das formigas, são destacadas pelo poético? Qual a opinião das formigas sobre o boi? Como as características da formiga ajudaram a vencer o boi?
Esses são alguns dos questionamentos. Depois passa para um quadro de destaque, solicitando que anote. Essa breve anotação tem dizendo que os cordéis, em geral, narram histórias em versos. Por isso, podem ser considerados poemas narrativos e também por eles apresentarem ação, tempo, personagem, espaço. Passando para a questão 6, ela fala que no início parecia que os animais estavam apenas disputando espaço, mas que ao final do texto oferece pistas para outra interpretação. Aí surgem os questionamentos. Em que versos essas pistas são indicadas? Ao quem o eu poético se refere ao mencionar o mandão do poder. Seguindo no questionário, vamos para a pergunta C. Ao equiparar o boi zebu ao mandão do poder e as formigas ao povo, quais características são atribuídas pelo poético a cada um desses grupos sociais? A quem essas informações se dirigem? Qual é o recado principal? Indo para a questão 7, a união da formiga é a arma principal contra o boi zebu. Um fato específico é essa marca, a união entre elas. E aí surge o questionamento. Que fato da narrativa é esse? Em sua opinião, de que modo o povo deveria vencer os mandão de poder? Em sequência, criar uma roda de conversa com a atividade, o contexto de produção. Tudo isso se dará de maneira oral, e a pretensão de discutir o papel social com os seguintes questionamentos. O que leva as pessoas a sentirem atraídas pela poesia? O que a leitura de um poema proporciona ao leitor? O que é necessário para que pessoas leiam poemas? No último questionamento, fala sobre a relação de poder, ou seja, a opressão. E aí perguntar, o que vocês acham desse ensinamento? Ele ainda é pertinente nos dias atuais? E durante o texto, ao ser revelado somente ao final, ele é mais convincente ou não? E por quê? Então, tem a interpretação do texto e depois tem a contextualização com a atualidade, fazendo com que os alunos reflitam sobre o papel da poesia na sociedade e que ainda hoje existe relações de poder e opressão e que isso não é apenas característica de uma literatura de Corneille, que é real na vida de muitas pessoas. Então, trabalho poema, interpretação, oralidade dos alunos, conhecimento crítico de mundo.